Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós para gravarmos mais um vídeo sobre o tópico qual é o ponto em comum de todos aqueles a quem Jesus não conhece? Nos últimos 3 vídeos nós falamos sobre Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar. A igreja verdadeira conhece Deus verdadeiramente. O Deus que conhece é o mesmo Deus que intervém, não é? Na nossa história. Então, esses são os pontos que nós nos propomos a tratar nesses últimos vídeos aqui. O ponto de hoje é qual é o ponto, o tópico de hoje é qual é o ponto em comum de todos aqueles a quem Jesus não conhece. Vamos começar lendo aqui Mateus capítulo 7, do 21 a 23. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, Jesus está se dirigindo aqui a uma classe especial de pessoas, os cristãos. Os cristãos. Por quê que a gente sabe disso? Ele está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quem é que reconhece ainda que, entre muitas aspas, Jesus como o Senhor? Senão os crentes, os cristãos. Então ele está se dirigindo aqui a cristãos. Tenham isso em mente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, você sabe o que é interessante quando ele diz isso? Aquele que faz a vontade. Tem cristãos que estão dentro das denominações, né? Que hoje é confundida com igreja, né? Mas que não fazem a vontade do Senhor. Por isso ele diz aqui, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso significa que nem todos aqueles que estão dentro das denominações, dentro das igrejas, entrarão no reino de Deus. Significa que nem todos aqueles que estão dentro das igrejas estão verdadeiramente salvos. Nós falamos sobre isso. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Nós falamos sobre isso. Esses que estão perdidos dentro das igrejas, quando eles saem, a impressão que se tem com aquele olhar fenomenológico dos demais que ficam é que esse que saiu ou esses que saíram perderam a salvação. Quando na verdade, nunca foram salvos. Como é que ele pode perder o que ele nunca teve? Vocês estão entendendo? É diferente do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, quando se desvia temporariamente, quando apostata temporariamente, quando abandona temporariamente a igreja. Ele cai, ele tem um escorregão moral, porque ele pecou. Crente peca. Né? Tem muito santarrão aqui no YouTube dizendo que crente não peca. Crente peca. A Bíblia deixa claríssimo isso, que crente verdadeiro peca. Né? O crente verdadeiro, quando ele apostata, quando ele cai, quando ele abandona a igreja, isto é temporário. Veja, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a uma denominação. Estou me referindo à comunhão dos verdadeiros crentes. Comunhão da fé, koinonia. Igreja aos olhos de Deus é isso, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Igreja para Deus não é placa de igreja, não é instituição religiosa, não é sistema religioso, não é CNPJ. Vocês estão entendendo? Então é isso. Então há uma diferença. Nem todos que estão dentro das igrejas estão verdadeiramente salvos. E outra coisa, em relação àqueles que saem. Se você ler Daniel 11:35, você vai ver que Deus predeterminou a queda de muitos com o propósito de amadurecê-los, embranquecê-los, purificá-los, ensinar preciosas lições que eles precisam. Como aconteceu com o filho pródigo. Como aconteceu com o filho pródigo. Se a história continuasse do filho pródigo, eu tenho certeza que ela chegaria a bom termo, teria um final feliz, porque o filho pródigo, com toda certeza, ele nunca mais ele abandonaria a casa do pai. Nunca mais. Então, entendam isso. Nem todos que estão dentro das igrejas estão salvos. Estão perdidos lá dentro das igrejas. E muitas vezes esse sai
É como diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 19. Eram dos nossos, estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio. Isso por quê? Para provar que eles não eram verdadeiramente dos nossos, não pertenciam a nós. Comunidade da fé, igreja, koinonia. Saíram, mas não eram dos nossos verdadeiramente. Não pertenceram, nunca pertenceram a nós verdadeiramente. É isso que vai dizer o apóstolo João. Então, o perdido também cai. Cai nesse sentido, fenomenológico. Cai porque quem fica na igreja, né? Quem permanece ali na igreja, na denominação, pensa que esse que saiu da igreja, né, perdeu a sua salvação. Isso é um equívoco, isso é um engano, né, que coloca em xeque as promessas de Jesus. Ninguém poderá arrebatá-lo da minha mão, nem da mão do Pai. Né? Agora, se você não crê nisso, paciência. Né? É o caso dos adventistas e dos arminianos, não creem nisso. Então vamos lá. Jesus continua no verso 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Veja, esses a quem Jesus está se referindo aqui, que supostamente o reconhecem como Senhor, Jesus está afirmando acerca desses que somente aquele que faz a vontade do Pai é que entrará no reino de Deus. Esses aqui reconhecem, supostamente reconhecem Jesus como Senhor e faz o quê? Milagres, sinais, profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, falam línguas estranhas, que é a coisa mais ridícula que eu já vi na face da terra. É esse povo que está aí, fingindo que está falando uma língua dos anjos, uma língua celestial. É uma coisa ridícula, dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Não estou falando que eu não acredito no dom de línguas. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não me interpretem mal. Eu acredito em todos os dons espirituais mencionados na palavra de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, Jesus está deixando claro que profetizar, expulsar demônios e fazer qualquer outro milagre não significa que esse instrumento através do qual isso acontece seja um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus. Porque ele está se dirigindo justamente a esses que fazem essas coisas e dizendo, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, alguém pode profetizar, expulsar demônios, fazer milagres em nome de Jesus, inclusive falar língua estranha, pode, sem ser verdadeiro filho de Deus. Porque olha o que ele diz. Verso 23. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Veja, eu nunca conheci vocês. É o que Jesus está dizendo para essa turma aqui. Eu nunca conheci vocês. Mas espera lá, não estavam dentro das igrejas? Estavam. Não tinham seus nomes no hall de membros das igrejas? Tinham. Mas Jesus volta para eles e diz, eu nunca conheci vocês. Vocês poderiam estar com os vossos nomes no hall de membros das suas igrejas, mas não no livro da vida. Então eu nunca conheci vocês. Eu nunca os reconheci como verdadeiros filhos de Deus. Porque vocês, apesar de expulsarem demônios, profetizarem, fazerem milagres, em tudo em meu nome, falar línguas em meu nome, vocês não faziam a vontade do Pai que está nos céus. Aí alguém pode perguntar, mas o que significa isso aqui, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus? A igreja adventista, ela procura lacrar isso aqui dizendo o seguinte, está vendo? Fazer a vontade do Pai é guardar a lei. Adventista sente um verdadeiro orgasmo ao falar de lei, né? Como se só eles entendessem de lei, e como se eles, somente em toda a face do planeta Terra, guardassem, né, completa, perfeita e integralmente a lei. Coitados. Coitados. Nunca se olharam no espelho, não? E fizeram a seguinte pergunta para si mesmos?
Nós guardamos a lei mesmo? Nós guardamos a lei? Então o adventista ele procura simplificar a coisa aqui. Fazer a vontade de Deus é guardar a lei, inclusive o sábado. Aí já vem enfiar o sábado. O adventista ele aproveita toda a brechinha que ele encontra para enfiar o sábado goela abaixo dos incautos. É impressionante. Mas olha, vamos deixar Jesus falar acerca da vontade do Pai que está no céu. Alguém pode fazer essa pergunta: Senhor, o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? Aí você abre em João, capítulo 6, verso 29, aí você vê Jesus esclarecendo alguma coisa acerca desse assunto. As pessoas que, dentre a multidão, procuraram a Jesus, diante do conselho de Jesus, aqui contido em João 6, 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Trabalhem, ou seja, operem, produzam obras, né? Aí verso 28, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a pergunta que essa gente dessa multidão faz a Jesus. Que faremos para realizar as obras de Deus? No verso 29, Jesus respondeu, a obra, veja que a pergunta ela é feita no plural, que faremos para realizar as obras de Deus. Jesus responde no singular, A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade maior de Deus sobre todos aqueles a quem Deus verdadeiramente elegeu para a vida eterna. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Veja, esse aqui é o ponto em comum entre todos aqueles a quem Jesus não reconhece como seu filho. Esse é o ponto em comum. Qual é o ponto em comum? É a falta de fé. Mas fé não é um dom? É dom. É através do dom da fé. Isso está provado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Fé é dom de Deus. Está provado também em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que fé é dom de Deus. É através do dom da fé que eu creio. O crer em Cristo é meu. Deus não crê por mim, mas ele me capacita a crer em Jesus Cristo quando ele me dá de graça o dom da fé. Esse dom, como o próprio nome diz, ele é um dom imerecido, porque eu não fiz nada para merecer esse dom, esse presente de Deus, a fé. Ele me dá a fé. A fé passa a ser minha quando ele me dá a fé. Mas é através desse dom, dessa virtude, desta capacitação espiritual, que eu consigo agora, crer em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Veja, a eleição de Deus é incondicional. A eleição, a escolha de Deus, ela é incondicional. A predestinação de Deus é incondicional. Agora, a salvação que chega até mim, ela é o quê? Ela está condicionada ao meu crer. Vocês estão entendendo? Que é produto da fé, que é dom de Deus. Não vem de nós, vai dizer Paulo, para que ninguém se glorie. Porque se a fé fosse um produto humano, como muitos creem que seja,
aí sim eu teria do que me orgulhar. Foi a minha fé, como se ela tivesse sido construída e produzida por mim mesmo, que fez com que eu me salvasse crendo em Jesus Cristo. Não, a fé é um dom de Deus, mas é através desse dom de Deus, desta virtude divina, deste poder de Deus, que eu recebo a Jesus crendo nele. O crer é meu. O crer é meu. Então, a minha salvação é condicional. Vejam como é interessante. Eu não me lembro, nesses quase 7 anos de TV Caminho Livre, de ter dito isso que eu estou dizendo agora para vocês. E por isso talvez eu tenha sido muito incompreendido e muito combatido. A eleição da graça, a predestinação divina para a salvação, ela é incondicional. Agora, a salvação está condicionada à fé em Jesus Cristo. Mas a fé é dom. É dom de Deus. Se Deus não me der fé, eu não crerei nele, em Jesus Cristo. Não crerei. Vocês estão entendendo como é interessante isso? Então, qual é o ponto em comum de todos aqueles a quem Jesus não os reconhece ou não o reconhece como filho, como crente verdadeiro, como cristão verdadeiro? É a incredulidade. É a falta de fé nele, em Jesus. Porque olha aqui. Abram comigo João, capítulo 3. Isso aqui é importantíssimo. Quando você entende aqui, quando você entende isso, você se liberta. Olha, João 3,18. Quem nele crê, nele quem? Jesus, né? Quem nele crê não é condenado. Presta atenção nisso aqui. Mas o que não crê, olha, o que não crê já está o quê? Condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, o que é que te traz condenação, irmão adventista, irmã adventista? O que é que pode te trazer condenação? É você não guardar o sábado? É você não crer em Ellen White como profetisa de Deus, profetisa do Senhor? É isto? É você cair aqui ou acolá? Porque crente cai, crente peca. Ele não quer pecar, mas ele peca. Por quê? Porque ele está habitando um corpo pecador, no qual não habita bem nenhum. Um corpo que obedece à lei do pecado, diz Paulo em Romanos 7. Ou você não crê na Bíblia, adventista? Você que fica me jogando pedra aqui a todo instante, inclusive falando que eu não prego o evangelho, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Você vive falando que eu fico batendo na mesma tecla aqui e não prego o evangelho, você está de brincadeira, né? Vai fazer 7 anos agora, no próximo dia 17 de fevereiro do ano de 2024, é o ano no qual nós estamos, que nós completaremos 7 anos de TV Caminho Livre. E de lá para cá, eu sou o cara que mais falou de evangelho aqui no YouTube. Ex-adventista. Eu sou o ex-adventista que mais falou de evangelho aqui no YouTube. Aí vem um adventista que simplesmente quer me rebater, não tem argumentos sólidos, fundamentados na palavra para me objetar, para me rebater, e vem dizer essa bobagem. Você só fica falando, batendo na mesma tecla, mas não prega o evangelho. Vocês pregam o evangelho, igreja adventista? Você prega o evangelho, igreja adventista? Prega? Hã? Você sabe dizer o que é evangelho para as pessoas? Vocês não creem que estão salvos? Vocês estão proibidos de aceitarem esta verdade? Né? Vocês não creem que estão salvos, porque vocês não podem crer. Se vocês creem que já estão salvos dentro da igreja adventista, estão errados, segundo a igreja. Aí vocês querem converter o mundo para essa incerteza de vocês. Vocês são uma piada. Vocês da igreja adventista que defendem essa instituição a ferro e fogo são uma piada. Vocês querem trazer o mundo para dentro da igreja adventista. Mas quando o mundo chega dentro da igreja adventista, vocês vão dizer para o mundo o seguinte: olha, a gente foi salvo, mas a gente ainda não está salvo. Então a síntese é: eu não posso dizer que estou salvo.
Meu Deus do céu! Que evangelho é esse? Eu sei por que vocês falam isso. Eu até já gravei vídeos falando sobre isso. Sabe por que vocês fazem isso? É porque vocês acreditam que a salvação, ela tanto é obra de Deus quanto é sua obra. É uma salvação sinergística. Então Deus faz a parte dele, você obrigatória e necessariamente tem que fazer a sua, porque senão você não é salvo. Então, a obra de salvação, ela está impregnada do elemento humano. Então, veja, se o elemento humano não colabora com Deus, não haverá salvação. Então, salvação não é completamente de Deus, ela também é humana. É por isso que vocês ficam com essa bobagem. É por isso que vocês ficam com essa incoerência, postulando diante do mundo essa incoerência. Venham para a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Venham para cá, cheguem-se, entrem para dentro da arca de Noé do século 21, a igreja adventista do sétimo dia. Mas quando o incauto chega lá dentro, aí ele chega, né, e diz, graças a Deus estou salvo. Aí chega um adventista, não, irmão, não. Você ainda não está salvo. Mas como não? Eu não estou dentro da arca de Noé do século 21. Vocês são uma piada. Não, você não está salvo ainda. Mas eu não fui salvo. Você foi salvo no passado, mas agora você pode ser condenado porque a sua vida de agora em diante tem que ser resolvida entre você e Deus, irmão. É por isso que você foi salvo pela graça e será julgado pelas obras. Coitado! Tá perdido! Tá perdido! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que rir, sabe por que eu tenho que rir? Porque eu sou objeto de sarcasmo aqui, especialmente por parte daquele bebezão, aquele espermatozoide teológico que acha que sabe tudo, que entende de evangelho. Coitado do bebezão, coitadinho dele. Tadinho, tenho pena dele. Ficar defendendo uma instituição que não tem evangelho para revelar aos seus membros. Ai, meu Deus. Então vamos lá, gente, voltando ao texto. Quem nele crê não é condenado. Veja, se eu creio verdadeiramente em Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo que eu já não sou mais condenado. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 1, diz, já não há mais o quê? O que não há mais? Condenação. Vamos ler? Agora, pois, já não existe, veja, já não existe, é um negócio que já sumiu, desapareceu, não faz parte mais da história, não está mais presente no tempo e no espaço da minha vida, da sua, de quem quer que seja, já não existe nenhuma condenação. É porque eu sou bonzinho? É porque eu contribuo com Deus para a minha salvação? É porque eu creio que a salvação é sinergística, como crê a igreja adventista, especialmente o bebezão? Não, é para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que não há mais condenação para mim. O que é estar em Cristo Jesus? É crer verdadeiramente nele. Então, João aqui, 3,18, está dizendo, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Mas vem cá, o juízo não está acontecendo? Esse juízo que a igreja adventista prega para o mundo, que começou ou teria começado em 1844, como é que João já poderia falar isso na sua época? Já está condenado. Sendo que o juízo investigativo só começou em outubro de 1844. Foi condenado no Éden. Lembram-se de Deus amaldiçoando a terra por causa do pecado de Adão? Lembram-se de Deus dizendo o seguinte, olha, o dia que você comer desse fruto aqui, que eu estou proibindo você de comer, morrendo morrerás. Esse é o sentido, né? Porque a palavra de Deus diz lá no hebraico. Morrendo morrerás. Você vai passar a morrer. E todos que vierem de você passarão a morrer também. E Paulo vai confirmar isso em Romanos 5, do 12 ao 21. Foi o pecado de Adão que trouxe a morte. A todo ser humano da face da terra. Ninguém merece ser salvo. Ninguém. Ninguém pode se livrar da condenação por obras. Vocês estão entendendo? A gente, quando chega aqui, a gente já chega condenado.
a desaparecer, a morrer eternamente, a nos separar de Deus eternamente. Essa é a nossa condenação. Essa é a condenação que pende sobre a cabeça de todo aquele que chega nesse mundo. Ninguém chega nesse mundo de forma inocente. A palavra de Deus está dizendo, o que não crê em Jesus Cristo já está condenado. Já está condenado. Não era preciso esperar 22 de outubro de 1844 chegar para que você pudesse ser condenado, não. Irmão, irmã, quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Por causa de qual pecado? Adão. Pecado de Adão. Onde é que esse juízo aconteceu? No próprio Éden. No próprio Éden. A terra está amaldiçoada. Por sua causa, Adão. Disse Deus em Gênesis 3,17. A terra está amaldiçoada, Adão. Os seres humanos estão amaldiçoados. Todas as criaturas estão amaldiçoadas. Toda forma de vida na terra está amaldiçoada. Tudo está amaldiçoado por sua causa, Adão. Quem não crê em Jesus Cristo está condenado. Vejam que o apóstolo João, repercutindo as palavras de Jesus aqui em João 16. Abram aqui, abram aí, João 16. Vamos ler o que ele diz aqui, no verso 8, verso 9 e verso 10. Quando ele vier, ele está falando do Consolador, do Paracleto, desse outro Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, olha isso aqui. Olha isso aqui. Do pecado, porque não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Então, quer dizer que não crer em Jesus Cristo é o quê? Pecado. Não crer em Jesus Cristo é pecado. Pecado mortal. É pecado que te leva para o fogo da perdição. Para o lago de fogo. Não crer em Jesus Cristo é o pecado que pode te levar para o lago de fogo, irmão ou irmã. Não é não guardar o sábado. Não é não crer em Ellen White. Não é não devolver o dízimo para essa instituição corrupta, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é deixar de frequentar a igreja que vai te levar para o lago de fogo, irmão ou irmã. Não é deixar de comer carne de qualquer tipo. Não é só porco, não. Eu estou vendo alguns pregadores da igreja dizendo que, repetindo Ellen White, quem tiver um resquício de carne no organismo, quando Jesus estiver voltando, vai perder a salvação. Meu Deus do céu! Meu Pai Celestial, tenha misericórdia, Senhor! Não, não é isso. Veja, qual o pecado mais mortal de todos? Inclusive, aquele que comete o pecado contra o Espírito Santo, ele comete este pecado aqui, ó. Não crê em Jesus Cristo. Não crê. Ele atribui ao diabo aquilo que Jesus faz. Não crê em Jesus Cristo. Não crê. Este é o pecado mais mortal de todos, que pode te levar para o lago de fogo, irmão. Aí vem aquele sabichão do Luiz Gonçalves e diz que não é só crer somente, analisando Atos 16, quando o carcereiro procura para Paulo e Silas, que estavam encarcerados. O que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Você e sua família, você e sua casa serão salvos. Creia. Creia somente. Aí vem o Luiz Gonçalves e diz, não é só isso, não. Porque se fosse assim seria fácil demais. Não é só isso. Não é só crer. Então o que é mais? O que é preciso mais, o sabichão? O Luiz Gonçalves, expert em Apocalipse. O que é preciso mais? Além de crer. Agora, uma coisa é certa. Todo aquele que verdadeiramente crê
em Jesus Cristo, está verdadeiramente em Jesus Cristo, todo aquele produz frutos. Mas esses frutos não são esses frutos, a existência deles que irão te levar para o céu. Não. Os frutos são simplesmente uma indicação de que sua fé é verdadeira. Mas não são eles a causa. Eles são, como o próprio nome diz, fruto, produtos, efeitos da sua salvação, que já te foi garantida pelo simples fato, mas é o quê? É um fato miraculoso, porque ninguém em carne pode crer em Jesus Cristo. Leia Romanos 8, de 6 a 8, e você vai ver isso. Escute as palavras de Jesus aqui em João 6,63, que você vai ver isso. A carne para nada aproveita. Vocês estão entendendo? Então, qual é o ponto, grande ponto, em comum de todos aqueles a quem Jesus não conhece? Olha aqui, o que ele vai dizer para um outro grupo de pessoas que, na verdade, constitui isso mesmo, daquele de Mateus 7. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, olha aqui, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Olha aqui, de novo, um grupo de virgens que tinham o quê? Tinha a lamparina. Olha a lamparina aqui. Tinha uma lamparina. Como a igreja adventista tem a lamparina. Mas não tem óleo na lamparina da igreja adventista. Não tem óleo. Agora eu posso dizer que todo membro da igreja adventista tem a lamparina sem óleo? Não, eu não posso dizer isso. Como diz um outro debochado, um outro arminiano debochado aqui. Disse que tem 9 motivos, 9 razões do porquê um adventista jamais será salvo. Eu não posso dizer isso, eu sou humano, eu não sei quem é quem. Só Jesus conhece os corações das pessoas. De um modo geral, a igreja adventista tem a lamparina. Aqui é a lamparina. Tem. Anda com a lamparina debaixo do braço. De um modo geral. Mas não tem óleo na lamparina. É uma lamparina inútil que não ilumina. Não ilumina. E Jesus diz para esses que têm a lamparina, só tem a lamparina, mas não tem óleo na lamparina. Não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Por que não? Por que não? Tem a lamparina, mas não creem em Jesus Cristo. Esse óleo é um símbolo, um tipo da atuação do Espírito Santo. Você pode carregar a palavra de Deus debaixo do braço, como os fariseus e escribas faziam no tempo de Jesus. Os rolos estavam debaixo do braço deles. E sabe o que Jesus disse para eles? Jesus disse assim, olha, vocês examinam as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas. Contudo, se não fosse isso contudo, hein? Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então veja, igreja adventista, não adianta você ter a lamparina. Se você não quer ir a Jesus para ter vida, você fica embrutecido com as coisas que estão na lamparina, você fica cego com as coisas que estão na lamparina, pensando que pelo fato de você possuir a lamparina, examinar a lamparina, crer na lamparina aqui, só crer na letra, contudo você não quer ir a Jesus para ser salvo. O que significa esse ir a Jesus? É crer verdadeiramente em Jesus. É crer. Agora tem um detalhe, que toda a igreja adventista e todo arminiano não crê. Inclusive o bebezão. Eles não creem nisso aqui, ó. João 6, 37 em diante. Jesus respondeu, eu sou o pão. Aliás, 37 em diante.
todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. O que é esse ir a Jesus? É crer nele. Então você não poderá crer por si mesmo em Jesus Cristo, a não ser que o Pai te dê a Jesus Cristo. Agora eu quero dizer uma coisa para você, adventista, que está assistindo esse vídeo agora com ódio, com vontade de me pegar e me dar uma surra, daquelas bem boas. Vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço o seu coração, não sei quem você é. Você pode crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Sim. Você que está me odiando, você pode ser um desses que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Já conversei aqui com muitos adventistas, a quem eu chamo de irmãos. Já debati com um adventista aqui, a quem eu considero como irmão, o Rodrigo Cervelli, lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu creio que dentro da igreja adventista existam verdadeiros crentes em Jesus Cristo mesmo, apesar de todo o imbróglio que significa a teologia adventista. Aquele emaranhado teológico da igreja adventista. Apesar de tudo isso, tem gente que crê verdadeiramente em Jesus Cristo aí dentro. Agora, você não pode ter essa ideia de que você crê em Jesus Cristo porque foi você que decidiu isso. Foi você que se autoconduziu a Jesus Cristo. Não, a Bíblia está falando que o Pai tem que dar. Olha o verso 44 de João 6. Ninguém pode, olha, ninguém pode. Jesus está falando de uma impossibilidade universal, porque ele está dizendo ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode. Aí vem um bebezão com aquele livro lixo dele, o maior discurso calvinista de Cristo, falando sobre João 6 aqui, as maiores absurdidades que eu já vi alguém falando sobre esse capítulo. Fazendo um malabarismo enorme, uma chicana enorme, e diz, não é assim não. Não é assim, isso é um discurso calvinista. É mesmo, cara pálida? É mesmo. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui para vocês? Olha, Jesus ainda diz aqui em João 6, aqui, no verso 65, e prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disto. Porque o que significa esse por causa disto? É porque dentre aquela multidão que seguia Jesus, a maioria era de descrentes. Aquela multidão que procurou Jesus, a maioria, procurou Jesus por causa do pão. Procurou Jesus para se verem livres da opressão romana. Não foram a Jesus porque o Pai lhes enviou. Por isso Jesus está dizendo aqui, olha, 63 de João 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Muitos daqueles que procuraram Jesus o procuraram enquanto carne. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Vejam, os crentes e os descrentes ouviram a palavra. Mas há descrentes entre vocês. Olha o 64. Há descrentes entre vocês. Mas espera lá, se as palavras de Jesus são espírito e são vida, e toda aquela multidão ouviu as palavras de Jesus que são espírito e são vida, por que eles não creram? Por que a maioria da multidão não creu? E Jesus ainda afirma, há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto, é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por que não criam? Embora ouvissem, captassem o som das palavras de Jesus que são espírito e vida, por que não creram? Porque o Pai não lhes enviou Cristo, porque não foi permitido
Olha, por causa disto é que falei que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Vocês estão entendendo a gravidade disso que eu estou mostrando para vocês? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Qual é o ponto em comum de todos aqueles a quem Jesus não conhece? É a descrença, é a incredulidade. Encerrando o vídeo, que já ficou longo. Jó 11:11. Jó. Interessante. Jó. A gente está falando do crer. A gente está falando de fé. Jó 11:11. Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Bom, se Deus conhece as suas ovelhas, se Deus conhece aqueles que lhe pertencem, foi o que nós mostramos no último vídeo, o que a Bíblia está falando também? Que Deus conhece os falsos. Aquele que é falso jamais será verdadeiro, irmão. Jamais será verdadeiro. Deus conhece os falsos também. João 10:26. João, capítulo 10, verso 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem. Não é não crer em igreja adventista, não é não crer em guarda do sábado, é não crer em Ellen White, não é não crer como é que fala? No conselho sobre regime alimentar, não é não crer no dízimo, nada disso. É crer em Jesus Cristo, em uma pessoa. Em uma pessoa. Essa pessoa, quando você crê nessa pessoa, você está eliminando toda a lei de Moisés que distinguia o povo de Israel dos demais. Você está simplesmente agora aceitando aquilo que Deus propôs para o mundo. Não, Jesus vem, cumpre a lei, para quê? Para que a lei fique para trás. Isso não significa que agora nós somos crentes sem lei. A lei agora é de Cristo, como diz Paulo em Coríntios 9. A lei de Cristo. Estou debaixo da lei de Cristo agora. Não lei de Moisés, é lei de Cristo. Então ele está dizendo, olha, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Está vendo? Deus tem ovelhas pelo mundo todo que ainda não descobriram que são ovelhas. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho no mundo todo. As ovelhas crerão. Quem não é ovelha, quem é lobo, quem é cabrito, quem é chacal, quem é coruja, eu estou citando aqueles animais que Deus disse que habitaria Babilônia quando ela fosse destruída. Babilônia está no Iraque, território iraquiano hoje. E lá onde está a Babilônia, só habitam as hienas, os lobos, os chacais e as corujas, como o próprio Deus disse. Deus não tem planos para as hienas, para os chacais, para as corujas e para os lobos. Deus tem ovelhas. Quem é ovelha, crê em Jesus. Quem não é ovelha, não crerá em Jesus. Será que vocês estão entendendo? Por último, João 17:25 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Estes. Estes quem? Estes que creram. Por isso Jesus disse o seguinte aqui, ó. No verso 20, João 17. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem. Olha, futuro. Eu e você.
vierem a crer em mim por meio da palavra, que estes, né, que já criam, falaram, os apóstolos, por meio da palavra. Jesus estava orando por nós, por mim e por você, que viveríamos no futuro. Então, qual é o ponto em comum de todos aqueles a quem Jesus não conhece como filhos, ou como filhos, como filho ou como filhos? É a incredulidade. Esse é o maior pecado do mundo. É o maior pecado do mundo. Pense nisso, irmão. Pense nisso, irmã. E que Deus abençoe a sua mente, para que a sua fé em Jesus Cristo se fortaleça cada dia mais. Caso você seja um daqueles que verdadeiramente creem, apesar de todas as coisas, em Jesus Cristo. É em nome dele, de Jesus, que eu rogo esta bênção. Amém.